Senhoras e senhores, nós vamos iniciar com a primeira palestra, apresentando Ana Guimarães, professora e técnica em contabilidade. É fundadora e diretora do Grupo Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro, conferencista há mais de 50 anos. Espírita de longa data, destaca-se como expositora, proferindo conferências no Brasil e no exterior. A palestra, o tema: Despertar de uma nova consciência, desafio de um mundo melhor. A gente quer presente, a gente sempre pede um presente, a gente sempre pede para que o dia seja gratificante. Eu conheci essa mulher há 22 anos atrás, no Castelmar, no Congresso Espírita Brasileiro em Florianópolis. De lá para cá, nos meus estudos na doutrina espírita, com quem converso com as pessoas, eu digo: o dia que tiver a oportunidade, assista Ana Guimarães. Os senhores e senhoras vão ter esta oportunidade agora de rever, ou de pela primeira vez assistir Ana Guimarães. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Só tu choras, irmão, em teu carpir dorido, porque trazes assim o peito compungido, guardando a noite n'alma e o fel no coração. Eu sei, algo cruel te agasta e infelicita, um travo de amargor, de pena, de desdita, semeia de tristeza a tua solidão. A festa da natura, a festa gloriosa estranha ao teu sentir, na noite dolorosa, ascendes solitário ao Gólgota infeliz. Se a volta dos teus pés esplende, canta a vida, no imo do teu ser descerra-se a ferida, que sangra de obsconsa e rota cicatriz. Entanto, amigo meu, a noite constelada desdobra pelo além as lúcidas moradas, que aguardam no futuro a paz do teu sentir. E o fulvo amanhecer, esplêndido e sublime, retrata o coração que a grande dor redime, no pórtico ideal da glória do porvir. Este é um trecho de um poema de José Soares Cardoso, e que naturalmente retrata as sensações, os sentimentos, as emoções que trabalham o coração humano. Geralmente acreditamos que a nossa dor é única, que estamos sozinhos no contexto do povo, das criaturas que passam sorrindo ao nosso lado, sem perceber o quanto de dor existe em nossa alma. Apesar de o tempo ir demonstrando paulatinamente que isso não é a realidade, nós preferimos ficar com essa realidade triste, a realidade da solidão. E essa solidão emocional vai se ampliando de tal forma que hoje a criatura está mergulhada nesse afastamento de outros seres humanos. De tal monta que a Organização Mundial da Saúde afirmou que os maiores motivos, o que levaria a criatura à desencarnação nesta atualidade, seria a depressão, provocada pela solidão, pelo afastamento das criaturas. Isto é impressionante, porque em todos os tempos em que houve esse levantamento,
sempre a causa de desencarnação esteve estribado em enfermidades oriundas da organização fisiológica. Foi a primeira vez que esse motivo foi gerado, ou está sendo gerado, por emoções, por questões psicológicas. É algo a se pensar, é algo a se estudar, não apenas em termos acadêmicos, mas em termos individuais. A doutrina espírita, por não ser uma religião, mas por ser uma trilogia, algo que está estribada em 3 pés, fundamentadas em 3 fases de conhecimento e de informações: a filosofia, a ciência e a religião, como resultado de comportamentos éticos morais. A doutrina espírita está perfeitamente abalizada para conduzir o ser humano pelos meandros difíceis, sombrios, escusos do seu próprio eu. Por que um caminho assim tão estranho, sendo o nosso mundo interior? É porque são caminhos nunca dantes atravessados. São mares nunca dantes navegados. Então é um mundo perfeitamente desconhecido, porque sempre nos preocupamos na busca de informações nos mundos referentes às pessoas que convivem conosco. Nunca paramos para imaginar quanto importantes somos e quanto desconhecido somos. No item 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma indagação ao mundo espiritual e o faz no singular. Ele pergunta: o que é o espírito? E os imortais respondem: o princípio inteligente. No item 76 do Livro dos Espíritos, Kardec volta a fazer a mesma indagação, todavia, agora, no plural. Ele pergunta: o que são os espíritos? E os imortais respondem: os seres inteligentes da criação. Equivale a dizer que a criatura perfez um caminho, saindo do princípio. O que é um princípio? É um ponto que vai se desenvolver em alguma coisa. Pode ser uma reta, pode ser uma curva, pode ser um retângulo, um triângulo, pode ser o que nós quisermos, um ponto referencial de partida para alguma coisa. Então, ontem nós éramos esse princípio, mas hoje já não somos mais o princípio. Hoje nós somos os seres inteligentes da criação. Equivale a dizer que já perfizemos um caminho de evolução, de aprendizado, de desenvolvimento da capacidade de raciocinar, de logicar, de entender as coisas e, principalmente, de entender a nós mesmos. Como seres inteligentes da criação, temos o dever de não pararmos no ponto em que nós nos encontramos. Temos que deslanchar. Quando estudamos filosofia, que é uma das partes da doutrina espírita, nós vamos perceber com os filósofos de que a forma melhor de se desenvolver, de aprender, é a de questionar, perguntar. Não aceitarmos as coisas prioristicamente, porque fulano disse, porque Beltrano explicou. Não, nós temos que buscar a realidade através da capacidade que temos de raciocinar, seres inteligentes da criação. E é essa busca que está apresentada no Livro dos Espíritos, quando Kardec aprofunda o bisturi da razão e vai indagando do mundo espiritual as perguntas
que possivelmente todos nós, se não fizermos ontem, se não fizermos hoje, faremos amanhã. Indagações profundas a respeito da origem, da natureza, das razões, dos motivos pelos quais estamos aqui. E por que estamos, para onde nos dirigimos. Indagações que são naturais daqueles que de repente despertam para a sua realidade imortalista. Dessa forma, quando nós vamos começando a questionar as razões da origem do espírito, das razões por que a inteligência suprema, causa primeva de todas as coisas, nos colocou aqui, é que vamos começando a nos preocupar conosco mesmo, a afastar os olhos da distância para voltarmos o olhar para nós mesmos, para essa descoberta. E então nós vamos descobrir uma coisa extraordinária, que possivelmente você não saiba. E também eu não sei totalmente, mas dá para a gente ter uma visão assim, panorâmica, ou muito distante daquilo que representa essa criação. Você sabia que a pessoa mais importante do mundo, ou talvez mais importante do universo, é você? É interessante, quando você começa a analisar a criação e conclui que a pessoa mais importante do universo sou eu. Eu sou a pessoa mais importante. Você é a pessoa mais importante. E cada individualidade tem a sua importância vital, gigantesca, extraordinária. Aí alguém vai perguntar, mas por que essa grandeza toda, esse gigantismo todo? E aí a gente começa a raciocinar. Imagina que o Criador se esmerou na sua criação. Estabeleceu para você uma organização fisiológica única no mundo. A cor dos seus cabelos é única. Não existem duas criaturas com a mesma tonalidade natural dos cabelos. É claro que depois que a gente começa a mudar, aí a coisa muda toda. Mas, na sua origem, não existe cabeleiras semelhantes. Já pensou que a cor dos seus olhos é única também? Não existem dois olhos com a mesma cor. Existem semelhanças, mas igual, tonalidade igual, não existe. Já pensou que as suas impressões também são únicas? Não existem impressões iguais. Quer dizer, a criação se esmerou em fazer essas circunvoluções na ponta dos meus dedos e dos seus também, para que nos tornássemos únicos na face da terra. Já pensou também que eles trabalharam de tal monta que a sua arcada dentária é única? Não existem duas criaturas com a mesma arcada dentária. Tudo é único em mim, tudo é único em você. Então somos realmente pessoas de uma importância grandiloquente, porque se o meu Criador, o seu Criador, o nosso Criador, pensou em todas essas nuances para que fôssemos únicos no mundo, naturalmente, ele aguardava de nós comportamentos também extraordinários. Diz Emmanuel em O Caminho da Luz que somente 2 vezes na história desses milhões de anos de vivência na Terra, somente 2 vezes se reuniram em torno do planeta os espíritos luminares, a esfera crística, 2 vezes. A primeira, quando convocado por Jesus,
quando a Terra era apenas uma bola gigantesca de elementos em convulsão, de elementos em ebulição, numa força telúrica, num calor que não podemos dimensionar. Então, essa esfera crística se reúne para trabalhar esses elementos na Terra, para torná-la habitável ao ser humano. E a segunda vez que se reúne esse grupo de espíritos puros foi quando da aproximação do Senhor para a sua reencarnação na Terra, para a sua vinda à Terra, segunda vez que se reúne essa esfera crística para preparar, organizar o planeta de tal monta que ele pudesse aqui estar para conviver conosco. E é nessa hora que individualmente começamos a pensar na importância da nossa vida, no valor da nossa existência aqui na Terra, porque se a estrela luminar da coroa do Criador se desengastou das alturas para aqui mergulhar, Ele o fez porque te ama muito. Ele o fez porque me ama muito. E eu tenho que dar uma resposta a esse amor. Eu tenho que estabelecer a demonstração de como eu senti esse amor e de como ele se refletiu em mim. Temos que formar a consciência nova, a consciência diferenciada. E para que essa consciência diferenciada possa se estabelecer para a vivência de uma era também diferente, é preciso que você comece a raciocinar, comece a pensar, ser inteligente que somos todos, comecemos a pensar. Aí a pergunta, você é cristão? Naturalmente, ninguém respondeu, mas eu escutei dizer, sim, eu sou cristão. E eu também, eu sou cristã. Aí a outra pergunta, por que você é cristão? Sinceramente, eu acredito que você não saiba responder por que é cristão. Porque se disser, eu sou cristão porque eu sigo as diretrizes do Cristo, não é verdade. Ele disse que os seus discípulos, os seus seguidores, seriam reconhecidos por muitos se amarem. Mas no mundo onde exista o aborto, o suicídio, o abandono, orfanatos, prisões, esse mundo não é de amor. Esse mundo não é de cristãos, de seguidores do Cristo. Então, a pergunta continua, por que você é cristão? E a resposta é banal. A resposta é tão chã. Eu sou cristã porque todo mundo é. Eu nasci num lar onde o meu pai era cristão, minha mãe também, a minha avó também era, os meus irmãos mais velhos também eram. Eu convivi com pessoas que se diziam cristã, então eu me digo cristã também. Porque eu não quero ser diferente dos outros. Então eu sou cristã porque sigo a tribo. A tribo toda é cristã, então eu sou também. Se fosse de outra religião, eu seria também. E acompanharia a tribo como se faz na atualidade. Então nós, que estamos pensando num mundo diferenciado, que estamos seguindo uma doutrina que não é igual às outras religiões, uma doutrina que não tem chefes, uma doutrina que não tem um padrão estabelecido, mas é uma doutrina de raciocínio, uma doutrina de lógica, uma doutrina de indagação. Então eu tenho que me perguntar, por que eu sou cristã? Eu sou cristã porque a resposta 625 do Livro dos Espíritos estabelece que o modelo e guia da humanidade é Jesus. Oh, meu Deus! Um modelo é algo que se coloca diante dos olhos
e que nós buscamos analisar, estudar, compreender para podermos estabelecer algum trabalho em cima daquele modelo. E guia é alguém que se escolhe por N razões para nos orientar numa caminhada. Como Jesus é o nosso modelo e guia, nós o conhecemos? Conhecemos os seus ensinamentos? Seguimos as suas diretrizes? Vamos pensar, nós estamos apenas raciocinando, não fazendo perguntas para serem respondidas, porque são indagações que devem ser de cunho pessoal, indagações que devem ser feitas dentro do nosso coração, da nossa alma. Por que Jesus é o meu modelo e guia? O que eu sei a respeito dele? E eu só devo ser dirigida por alguém que eu conheça devidamente. Então vamos pensar no que ele disse, em algumas coisas que ele assinalou. Ele disse: bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Vamos pensar, herdar a terra, ser manso para herdar a terra. O que é que eu vou fazer com a terra? Se de repente ela for entregue às minhas mãos, eu não sei o que exatamente que vou fazer com ela. Então a resposta não é tão simplista como esta que estou formulando: possuir a terra. Ser manso para possuir a terra. E aí eu fico pensando, o modelo e guia da humanidade, ou o meu modelo e guia, o seu também, estabeleceu que era necessário a mansuetude. Você acreditou nele? Eu acreditei nele? Na verdade, não. Porque não existe ainda essa mansuetude dentro de mim. Porque não existe ainda essa tranquilidade que me dê a chance de raciocinar diante de qualquer circunstância e, ao invés de reagir como fazem os irracionais, eu agir dentro dos princípios de racionalidade, que é o meu princípio. Ser manso, ser compreensivo, possuir o dom de perceber as coisas e não reagir contra elas, mas agir de tal maneira que possa asserenar o turbilhão que haja em torno de nós. Esse é o convite que faz Jesus para a comunidade do qual ele é modelo e guia. E sendo o nosso modelo e o nosso guia, comecemos então a trabalhar essa mansuetude para estabelecer os pródromos da sociedade diferenciada, que irá participar da transição da Terra para esse milênio de tranquilidade e paz que já teve início há algum tempo atrás. Aí ele diz também: bem-aventurado aquele que tem limpo o coração, porque esse verá a Deus. Você acredita nisso? Se responder não, muito bem, eu também não. Mas se responder sim, a pergunta é óbvia: já viu Deus? Não, ninguém viu Deus. Eu também não vi. Mas tenho vontade de ver. Então, para que eu veja Deus, foi o modelo e guia quem disse isso. Para que eu veja Deus, é preciso que eu comece então a limpar o coração. Mas não é comprando um bocado de vassouras e buchas e água sanitária que eu vou limpar o meu coração. Não. Vamos fazer a faxina. Primeiro, é preciso voltarmos para nós mesmos. Porque geralmente a gente quer faxinar o coração dos outros, do marido, dos filhos, do pai, da mãe, etc, etc. Mas vamos pensar no nosso coração, porque sou eu quem desejo ver Deus. Então é o meu coração que eu vou estabelecer essa faxina. Quais são as coisas que sujam o coração ou que entulham o coração? E eu vou pensar na mágoa. Quantas eu tenho guardadas? No ressentimento. Quantos eu tenho guardado? Na inveja, na mentira,
na maledicência, em todos os aspectos que me afastam do meu modelo, do meu guia e, naturalmente, da minha visão de Deus. Pensar em tudo isso. E se eu acredito no meu modelo e guia, eu vou começar a trabalhar tudo isso. E vou observar quanta mágoa eu guardo dos meus pais. Eu me lembro da surra que eu levei do meu pai quando eu tinha 10 anos, por uma bobagem que eu fiz, uma surra tremenda. A minha mãe que deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. O meu irmão com o qual eu não falo há 10 anos, 20 anos. Com a parentela. A minha sogra, que eu não suporto. Coitada da sogra. Não, mas a minha sogra, eu amava a minha sogra. Continuo amando, ela já está no mundo espiritual. Era uma criatura extraordinária, minha sogra. Mas a maioria das pessoas, quando a gente fala, amai a vossa sogra, as pessoas dão risada, porque acha a coisa mais absurda gostar da sogra. Mas ela faz parte da nossa família. Um dia eu disse isso a um amigo, ele falou assim, sai para lá, Ana, ela não faz parte da minha família nunca. Eu disse, meu filho, a lei da reencarnação tem meandros que a nossa pobre visão não consegue apreender. Mas ela faz parte da nossa família. Então, retirar essas mágoas, esses ressentimentos que representam entulhos no coração. Começar a tirar a mentira. Gente, a coisa mais complicada que tem é a gente deixar de mentir. Uma vez eu resolvi, falei assim, eu vou contar quantas vezes eu digo mentira num dia. E comecei a contar. Quando eu cheguei na 10ª mentira, eu falei, peraí, porque nós... A mentira é uma coisa tão interessante que as pessoas botaram até cor. Mentirinha branca, mentirinha cor-de-rosa, mentirinha azul. Então, são mentirinhas que... Não, mentira é mentira, é uma só. Não existe nem a maior nem a menor, é só uma. Eu comecei a contar. Aí eu fiquei assombrada, falei, meu Deus, quanta mentira. Lembra assim... O telefone toca, alguém que a gente gosta muito, fala, está muito ocupado, a gente, não, e olha para a pia cheia de vasilha para lavar, a roupa para lavar, tanto serviço, não, é mentira. Por que não dizer a verdade? Olha, agora eu estou meio apertadinha assim, depois a gente conversa. Mas são coisinhas que a gente vai escamoteando a verdade. Eu comecei a contar, e aí parei. E eu tinha saído, contando também, cheguei em casa e estava rindo, fechei a porta rindo, meu neto perguntou, oi, vovó, o que foi que você está rindo? Eu falei, estou rindo de mim, meu filho, porque eu sei que nesta encarnação eu não vou deixar de mentir. Aí ele falou assim, por que, vó, que você vai ficar mentindo a encarnação toda? Eu falei, não, filho, porque a avó já não enxerga mais direito as moedinhas. Então, às vezes, a bolsa está cheia de moeda, alguém pergunta, a senhora não tem trocado? Eu digo não, só porque eu não sou capaz de contar as moedinhas todas. Então, essa mentira eu não vou deixar de dizer para as pessoas, em vez de juntar um bocado de moeda e pedir, conta para mim, por favor. Eu vou dizer que não. É uma coisa interessante a gente perceber as coisas miúdas que a gente faz em detrimento da nossa paz, do nosso crescimento, da evolução, em termos de modificação moral. Olha o que Kardec diz a respeito do espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. É a parte mais fácil de se fazer, mudar comportamento. E aí a parte mais complicada, e do esforço que se faz para domar as tendências negativas. Então, são essas tendências negativas que refertam o coração e que precisam ser retiradas. E aí, a gente vai ver Deus. Olha que coisa interessante que é. Pensa bem. Pegamos o livro Voltei e vamos encontrar Frederico Figner, irmão Jacó. No mundo espiritual, recebido pela sua filha, que já havia desencarnado bem antes dele, ele começa a sua trajetória no mundo espiritual, se readaptando e aprendendo também. E um dia, percebe um brilho que sai do tórax da sua filha. Ele olha, ela está luminosa. Aí ele olha para ele mesmo, estava todo apagado.
não tinha luz nenhuma. A primeira sensação que ele teve foi de indagar: por que ela e não eu? Isso se chama inveja. E a inveja é um dos entulhos do coração humano. Então, ele, quando percebe esse pensamento, de imediato ele luta contra. E tenta afastar aquele pensamento. Depois de algum tempo já integrado ou reintegrado no mundo espiritual, um dia ele olha a filha, ela está luminosa, e ele olha para ele mesmo e se vê também luminoso. É a felicidade, são as conquistas verdadeiras. Entre você ganhar um diamante valiosíssimo e você olhar para si mesmo e perceber uma luz que não veio da eletricidade, que não veio do sol, mas que é proveniente de si mesmo. Pensa nessa alegria. Ou quando você começa a transmitir um passe e percebe que o perfume sai das suas mãos e não é proveniente de um frasco, não é um perfume proveniente das essências da terra, mas é um perfume que você não sabe exatamente a sua etiologia, mas que está saindo de você. Isso são valores que nenhum dinheiro da terra pode pagar. Foi o que sentiu Frederico Figner quando se viu iluminado. Aí voltamos a Jesus. Aquele que tem puro coração verá a Deus. Ver Deus deve ser uma coisa complicada. Mas se a gente pensa naquilo que foi dito pelos profetas, de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que foi que Deus criou? Aliás, em português nós só temos um verbo, é o verbo criar, que serve para uma série de coisas. Mas em espanhol nós temos dois verbos. O verbo criar, que diz respeito a alguém que dá continuidade a alguma coisa. Cria cachorro, gato, cria galinha, cria qualquer coisa. É o criador. E tem o verbo crear, que diz respeito a dar início a alguma coisa. Então o homem é criador e Deus é criador, que foi ele quem criou todas as coisas. Então, quando a gente diz a imagem semelhante, que nós somos feitos à imagem e semelhança dele, do Criador, a gente pergunta, o que foi exatamente que ele criou? Não foi esse corpo. Esse corpo é a consequência da forma que existe vestindo o espírito. É a consequência do corpo perispiritual. E o corpo perispiritual é criação do próprio espírito, que tira as energias que cercam o planeta onde nós habitamos. E esse corpo perispiritual é feito de tal monta que nos possibilita viver nesse planeta. Nós retiramos esse corpo do fluido cósmico. Então é uma criação nossa e, consequentemente, o corpo também. Não a sua essência, os seus valores, mas a sua parte bruta. É nossa criação. Então, o que foi exatamente que Deus criou? Deus criou o espírito, e o espírito nunca ninguém o viu ainda. Normalmente o que nós vemos, o que os médiuns videntes veem, ou o que os videntes enxergam, é o corpo perispiritual, é a veste do espírito, mas o puro espírito ainda não chegou à nossa visão. Então, quando Jesus diz que o puro de coração verá a Deus, é porque aquele que consegue lavar a alma, retirar as impurezas que caracterizam o homem atual, esse vai se enxergar-se espírito, e vendo-se, ele verá então aquele que o criou. Então o que Frederico Figner viu foi o
reluzir do que seria o nosso Criador. Então, quando nós nos vermos, se a gente acredita nisso, o esforço para domar as tendências negativas se tornam naturais, se tornam espontâneas. Todo o trabalho que vamos fazer nesse sentido diz respeito à escalada que vamos fazer para chegarmos ao encontro do Criador. Isso é possível? Sim, é possível. E outras criaturas que já vivenciaram esse esforço para domar as tendências negativas têm demonstrado isso sobejamente. O nosso tempo está correndo aqui e eu tenho que encerrar. Então, vou encerrar contando o esforço de alguém para domar essa tendência negativa. Nós fomos convidados para fazer uma palestra no centro, onde estava se comemorando 50 anos de convivência de um casal, bodas de ouro. Eu disse à pessoa que me convidou que eu não tenho costume de fazer palestra para comemorações desse tipo. Eu faço palestra espírita. Ela disse, não, a senhora vai fazer uma palestra espírita, que é num centro espírita que foi fundado pela senhora que está completando 50 anos de casada. Eu disse, tudo bem. Fomos à casa espírita. A casa estava linda. E eles colocaram no corredor que se fez para a entrada das pessoas, crianças, meninos e meninas que eram já os netos, bisnetos do casal que completava 50 anos. E eles estavam com umas cestinhas cheias de pétalas de flores. E alguém começou a tocar uma marcha nupcial e o casal foi entrando. Ela baixinha, ele bem mais alto que ela. Ela sorridente, ele muito sério. Os cabelos nevados dela ficavam em conflito com os cabelos dele, que ainda estavam grisalhos. A impressão que dava é que ela teria muito mais idade que ele. Depois eu fiquei sabendo que não. Os dois iam entrando e ela sorrindo, e ele sério, olhando para ela, mais baixa que ele ficava observando. E as crianças jogavam as pétalas de flores, e uma delas revoluteou e caiu no alto da cabeça da senhora. E ele então, com 2 dedinhos, pegou, deu um beijo e colocou no bolso dentro do paletó. E eu observei aquela cena, achei linda. Eu acho que existem cenas no mundo que são verdadeiramente divinas, principalmente as cenas de afetividade do ser humano. Aquela foi de afetividade. E os dois subiram a escada, eu já estava sentada, ele se sentou ao meu lado e ela ficou em pé e começou a falar como dirigente da casa que era. Enquanto ela falava, eu disse baixinho para ele, eu vi. Ele disse, o quê? O senhor pegou aquela pétala, deu um beijinho e guardou. Por quê? Aí ele disse, a senhora viu? Caiu na cabeça dela, nos cabelos dela. E para mim, tudo que diz respeito a ela tem um valor indimensionável. Eu disse, que coisa boa. Eu falei, são 50 anos de vivência feliz. Ele disse, não, 30. E ela que estava falando, eu não imaginei, mulher baixinha, terrível mesmo, né? Ela falando, mas estava prestando atenção na conversa. Quando ele disse 30, ela virou e falou 50. E continuou falando e tal. Ele sorriu e abaixou um pouco mais a voz e disse 30. E ela, 50. Ninguém entendia aqueles 50, mas disse. E eu disse, tudo bem, nós não vamos brigar por causa disso, fica por isso mesmo. E ele falou assim, depois eu conto. E eu fiz a palestra, quando terminamos, tinha uma festa, uma festividade, café, bolo, etc. E ele se sentou ao meu lado e disse, 30 anos de amor. E eu disse, e os outros 20? De inferno. Infernais. Eu era alcoólatra. Ela nunca percebeu que eu era um alcoólatra. E nos casamos. Ela era essa coisa boa que a senhora conhece. E eu era um infernal, um espírito infernal.
Logo, logo, ela percebeu o desastre que era aquele matrimônio. E eu, então, fui me soltando. Tudo que eu escondi dela antes, eu deixei aparecer, porque agora já estávamos casados mesmo. Eu gostava dela. Gostava não, eu gosto dela. Sou apaixonada por ela, sempre fui. Mas a bebida eram grilhões que prendiam os meus braços e as minhas pernas. Eu não conseguia vencer. Eu não conseguia superar aquele desejo infrene que havia dentro de mim. Eu prometia, cada vez que eu percebi o quanto eu havia machucado, porque cheguei a espancá-la algumas vezes, eu prometi a mim mesmo que ia mudar, mas não mudava. E o tempo foi passando e eu fui me embrutecendo cada vez mais, até que já não tinha mais noção de nada. A senhora acredita que eu nem me apercebi do nascimento dos meus filhos? Quando eu dei acordo de mim e vi que eu tinha colaborado para o nascimento de 6 espíritos, eu não acreditava, porque eu não me lembro de ter produzido filhos dentro da loucura em que eu vivia. E ela estava ali, ao meu lado, sustentando a casa, sustentando os filhos e tomando conta de mim. Um dia, não sei por que razão, eu acordei e a minha cabeça estava mais ou menos lúcida. Eu abri os olhos, olhei para um lado, olhei para o outro, não sabia exatamente onde eu estava, e eu ouvi discussão, uma discussão acirrada. E então me levantei e fui andando no corredor até chegar próximo da cozinha. E eu vi que ali estavam reunidos alguns jovens e ela também. Então eu vi um rapaz que eu nem sabia que era o meu filho. Eu vi o rapaz se levantar e dizer a ela: mãe, não dá, mãe. A senhora tem que largar esse homem. A senhora tem que se separar dele, mãe. Para que ele serve? Ele é um entrave na nossa vida e na nossa felicidade, é uma vergonha. E ela então, com a maior dignidade: meu filho, não fale assim do seu pai. Respeite o seu pai. Se você não consegue respeitar o seu pai, respeite o meu marido. Eu não admito que se fale assim do meu marido. Aí uma moça falou: mãe, oh mãe, a senhora é espírita e nós também somos. Mas mãe, a gente está vendo você ir morrendo vagarosamente a cada dia. Você não teve um dia de paz, mãe. Desde que a gente se entende por gente, a gente só vê a senhora sofrendo. Não é possível. Eu não acredito que Deus desejasse que a senhora sofresse dessa forma e que a senhora mantivesse esse matrimônio. Filha, eu não sei o que é que Deus espera de mim, mas eu tenho certeza que Ele me ama, e ama muito. E me amando e me vendo aqui, Ele não iria dar uma cruz que fosse superior à minha capacidade de carregar. Então, se o seu pai é a minha cruz, eu o carregarei até quando Ele quiser. Deus, o meu pai, que é o seu pai também, que é pai do seu pai, igualmente. Eu não vou me separar do seu pai. Mãe, e se nós dissermos à senhora para escolher entre nós e ele? Ah, filhos, eu sinto muito, mas vocês não me pertencem. Vocês pertencem a Deus. E todos estão equilibrados, cada um dentro da sua área de realização. Mas ele não tem ninguém, filhos. Ele é meu. É a minha responsabilidade nesta vida. Se ele quiser ir embora, eu não posso prendê-lo, vou deixá-lo ir.
Mas enquanto ele voltar para casa, voltar para mim, ele será sempre a minha responsabilidade. Mãe, a senhora prefere esse bêbado? Não fale assim do seu pai. Não fale assim do meu marido. Tá bom, mãe. Naquela hora, eu entendi a extensão da minha vida. Eu não sabia quanto tempo tinha passado, mas vendo aqueles moços ali, eu vi que muitos anos haviam se passado. Então, eu dei mais alguns passos e apareci na cozinha. Os filhos se levantaram, se voltaram para mim. E ela me olhou e me deu aquele sorriso, tão semelhante ao sorriso que me deu quando se sentou para assinar no livro de matrimônio, entregando-se a uma vivência comigo. Ela estava envelhecida, muito envelhecida, mas o sorriso era lindo, como eu me lembrava tempos atrás. E então eu me voltei para aqueles jovens, perguntei o nome de cada um, perguntei a idade de cada um. E depois eu disse a eles: eu os tomo como testemunhas. A partir de hoje, a minha vida vai mudar. Eu deixarei de ser o alcoólatra que tanto atormenta a vida de vocês. Eu quero fazer jus a esta criatura que eu ouvi dizer agora há pouco, que eu pertenço a ela. Eu quero fazer jus. Então, eu suplico, me ajudem. Sozinho eu não sou capaz, mas se vocês me ajudarem, eu serei capaz. Aí eu fiquei sabendo que o nosso casamento já durava 20 anos. E a partir de então, mudou. 30 anos de dedicação, 30 anos de carinho, 30 anos de ternura que eu tenho oferecido a esta criatura que salvou a minha vida. Eu não a chamo de esposa, eu a chamo de meu anjo de guarda. Por isso eu disse 30 anos. E, de repente, a gente não tinha percebido que a baixinha tinha chegado por detrás. Ela falou, 50. Porque foram 20 anos em que eu trabalhei em mim mesma, no esforço para domar as minhas tendências negativas. Eu trabalhei a paciência, eu trabalhei a resignação, eu trabalhei a tolerância, eu trabalhei a espírita que estava dentro de mim. E depois foram 30 anos de troca de ternura entre eu e você. Então, são 50 anos muito bem aproveitados. Eu achei linda essa história. Achei lindo. Mas não apenas lindo. Eu achei tão importante para o meu aprendizado. Porque quando pensamos em abandonar os nossos compromissos, nos esquecemos que somos viajores da eternidade, que estamos vivenciando hoje compromissos do ontem e estamos angariando hoje mais compromissos para o dia de amanhã. Então, como bom pagador da eternidade, não é tão melhor você ressarcir os seus débitos enquanto é hoje, como diz Alta de Souza, ei, agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar a outrem e ajudar-se a si mesmo. É o nosso momento. Se nós vasculharmos na estrada da vida, vamos encontrar N criaturas que lutaram e venceram, que foram capazes de colocar a cruz nos ombros e, naturalmente, auxiliada pelos serineus da espiritualidade, conduzir essa cruz até o Gólgota, que é o nosso Gólgota, não aquele do Senhor, mas o nosso. N criaturas
que superaram. Você pode também. Eu posso também. Nós podemos. Este é o nosso momento de estabelecer as balizas para uma nova era. É o nosso momento de colocar um sol no horizonte da humanidade. Se nós nos juntarmos e nos tornarmos em um único coração, batendo dentro do ritmo da verdadeira solidariedade cristã ou da verdadeira caridade cristã, consoante a resposta 886 do Livro dos Espíritos, nós poderemos construir o mundo novo, a nova era da humanidade. Creiamos, porque Ele acredita em nós, Ele acredita em você, em mim, então vamos nos acreditar igualmente. Só tu choras, irmão, em teu carpir dorido. Entanto, amigo meu, a noite constelada desdobra pelo além as lúcidas moradas que aguardam no futuro a paz do teu sentir. E o fulvo amanhecer, esplêndido e sublime, retrata o coração que a grande dor redime no pórtico ideal, na glória do porvir. Muita paz, muito obrigada.